Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o plano de resposta ao Covid no setor específico da emergência. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson Medeiros, sou médico cooperado da Unimed de João Pessoa, cirurgião, urologista, tenho MBA em gestão, sou Black Belt do Lean Six Sigma, que é uma metodologia de gestão complexa, consultor no momento da emergência do Hospital Sírio-Libanês. Dentre outros cargos, já fui gerente médico lá do Hospital de Trauma e diretor desta unidade aqui do Hospital Unimed de João Pessoa e também diretor técnico do Hospital de Trauma. E agora, na resposta à Covid, fazendo parte do gabinete de crise contra o Covid-19. A metodologia que nós estamos aplicando aqui em resposta ao Covid-19 vem basicamente dessa metodologia Lean Healthcare, que enxugando os processos, né, evitando o desperdício, você teria um melhor resultado em qualquer área de atuação dentro do hospital. As ferramentas que nós utilizamos de gestão estão aqui colocadas: o DMake, o Brainstorm, a matriz GUT, o Kanban e o 5W2H, que é conhecido também como Ishikawa. Vou reforçar aqui a matriz GUT, que são justamente medidas de baixo esforço ou baixo custo para ter um alto impacto, um alto resultado. O comando do gabinete de crise está sob a tutela, a batuta do Dr. Petrúcio Sarmento, certo? E está assim dividido, né? Tem a área de apoio, que eu faço parte, junto com Cássia e Patrícia, e mais um núcleo de regulação interna ainda a ser formado, a comunicação, com Estela e Larissa, e tem 4 cadeias, com 4 pessoas que comandam, dentro de uma lógica operacional assim descrita. A cadeia de operações de respeito à parte clínica assistencial, a atividade fim do hospital. Quem dá suporte à cadeia de operação é a cadeia de logística, também colocada aqui, comandada por Patrícia, cadeia de operações comandada por Cássia, da qualidade. Depois vem a cadeia administrativa e financeira e, por último, a cadeia de planejamento. Esse é um gabinete de crise, é uma unidade temporária de formação para responder diretamente ao Covid, não segue ao organograma normal do hospital e é necessário fazer essas distribuições para que todas as atividades pensadas, também baseadas na metodologia Lean, sejam pensadas e executadas de forma rápida, porque não temos tempo a perder no combate a essa pandemia. O gerenciamento, né, se dá basicamente com essas premissas aqui. Você tem que estruturar o gabinete de crise para poder ter uma resposta amplificada ao Covid-19. Dado a estruturação do gabinete de crise, você vai controlar a sua cadeia de suprimentos, mapear os recursos que você tem disponíveis, principalmente a questão dos EPIs e até a forma que você vai utilizar a dispensação. E o terceiro seria a proteção ao hospital, que justamente seria manter ao máximo os critérios de complexidades inerentes ao próprio Hospital Alberto Kieser Vanderlei, ou seja, tentar manter até o máximo o fluxo não Covid dentro desta unidade. Na questão ainda das premissas, eu gostaria de salientar 3 elementos principais, que são 3 E's que utilizados em guerra, que é equipe, equipamento e espaço, certo? Então, se eu não tenho a composição dos 3 itens, eu não consigo fazer uma resposta adequada. Então, por exemplo, se eu tiver equipe, tiver equipamento, mas não tiver espaço, eu não consigo fazer funcionar, por exemplo, uma UTI, amplificar uma resposta na UTI. Por outro lado, se eu tiver espaço, tiver o equipamento e também não tiver equipe, eu também não consigo formar a mesma UTI. Então, baseado nesses 3 elementos, a gente foi fazendo uma resposta dentro do hospital para cada área assistencial, que é a atividade fim do hospital, e depois para cada área de logística e da parte de administrativa, uma resposta para essa pandemia do Covid-19 dentro aqui da nossa unidade. Algumas ações que foram feitas na seção de operação e que vocês têm usado amplamente seria o protocolo da classificação de risco, né, direcionado ao Covid, que é um protocolo que não tem necessariamente uma combinação com o protocolo de Manchester, certo? O painel de acompanhamento dos tempos de permanência e liberação de resultados, para poder dar agilidade aos pacientes que chegam na emergência. O acompanhamento pós-alta com a telemedicina, que já foi um avanço, tentando diminuir
estados de superlotação dentro da nossa emergência e uma sala específica para a coleta do RT-PCR dos pacientes que são candidatos a essa coleta. Lembrando aqui que justamente os pacientes de classificação azul, né, dessa classificação pautada para o COVID, são aqueles pacientes que não deveriam adentrar em nossa unidade, dado que se adentrar e haver superlotação, seria pacientes que estariam dificultando o atendimento assistencial dentro da nossa emergência. Algumas adequações que foram feitas para a resposta à COVID, eu gosto de salientar aqui basicamente o fluxo bidirecional, toda unidade hospitalar, mesmo que ela não seja uma de resposta para a COVID, ela tem que estar preparada para poder diferenciar o fluxo gripal do não gripal, dado que estamos em surto epidêmico. E mesmo que você não estivesse adequado para poder atender o fluxo COVID, você teria que ter uma área de recuo na sua unidade para poder atender esses pacientes que ficariam esperando a transferência para outra unidade. Como a vocação da nossa unidade foi atender fluxo COVID, obrigatoriamente nós teríamos que ter a triagem externa e teríamos que ter esse fluxo bidirecional que foi muito organizado. Uma necessidade, e aí realmente se faz presente em qualquer unidade de atendimento COVID, é você estar preparando as equipes, dando a paramentação adequada, e isso foi uma preocupação da gestão em si, né, e de todos que fazem parte do gabinete de crise, de poder ofertar os EPIs adequados ao seu momento, a depender da área de criticidade de atendimento dentro da emergência, ou até mesmo nas áreas de isolamento e atendimento COVID, seja em enfermaria ou também na própria UTI específica. Algumas ações da área da seção de operações, a gente viu aqui para otimizar a realização dos exames de tomografia, teve que baixar a radiação e isso consumir menos a, a parte do tomógrafo. O redimensionamento da equipe foi feito baseado também num plano de capacitação que a gente vai mostrar depois e programar o hospital para ter uma resposta à superlotação de acordo com níveis de atuação. A gente vai explicitar mais à frente, mas o hospital Unimed, ele tem um hospital de alta complexidade com atendimento eletivo. Agora nós estamos preparando o hospital para uma resposta à superlotação no atendimento de emergência e de necessidade de internação em UTI e necessidade de internação na parte clínica também. Algumas medidas que também foram tomadas para poder a gente separar o fluxo COVID do não COVID, seria, por exemplo, a separação de elevadores para poder ter a subida de pacientes dentro de um fluxo separado do fluxo normal do hospital. Dado que, se você conseguir cruzar esse fluxo, a chance de contaminação das equipes e dos pacientes seria muito grande. Então, a gente teve que reestruturar várias áreas do hospital, modificando o layout do hospital e modificando também a operação dentro do hospital para poder se adaptar a essa nova realidade que seria da pandemia COVID. A mudança também do gerenciamento de leitos com essa adaptação do novo layout foi a criação, por exemplo, da UTI lá no 6º andar, programado para, em ativação, que a gente chama de nível 3, que seria a última ativação, ela poder ocupar todo o 6º andar, a depender se a gente vai ter, logicamente, os monitores e os respiradores adequados para essa ocupação. Alguns ajustes operacionais eram necessários, como suspensão de cirurgia eletiva, até questionada um pouco por alguns colegas, mas a suspensão de cirurgia eletiva é para você não acumular pacientes em unidades de UTI e também para não haver consumo na cadeia de suprimentos relativos à anestesia geral. Basicamente, seria por este motivo. Então, tivemos que fazer essa adequação. E aí, só lembrando, o 6º andar, basicamente, nós temos a UTI COVID e a possibilidade de ampliação em 3 etapas, sendo a terceira etapa ainda no 3A e no 3B, o 5º andar para a internação, o 4º andar tentar manter a posição até o último momento, como área não COVID, e essas atitudes que tivemos que tomar parte, como a suspensão de cirurgias eletivas. Para o planejamento, essas medidas não podem ser tomadas basicamente no que eu acho, no que vocês acham, nem tampouco no que
algumas pessoas têm de sensibilidade ou de feeling da emergência. Isso é muito importante para a gente ter o debriefing com a equipe, mas nós temos que nos ater a números. Hoje, toda tomada de decisão, principalmente fundamentada em gestões de alta performance, elas têm que ser baseadas em números. Daí tivemos que criar, durante essa crise, um painel de acompanhamento para nós analisarmos o que está se passando na emergência. Essa parte aqui que vocês estão visualizando entre vermelho e verde, o verde é o fluxo não Covid, o vermelho é o fluxo Covid. Vocês observem que em alguns dias aqui no mês de maio, nós tivemos o fluxo Covid igual ao fluxo não Covid. Então, aquilo que a gente já suspeitava poderia ser que acontecesse o encontro do surto endêmico das doenças já existentes com o surto epidêmico, que seria da própria pandemia. E nós temos que estar preparados, tanto para atender o fluxo Covid como o fluxo não Covid. Logicamente que, a depender do aumento muito grande do fluxo Covid, teremos que tomar uma decisão de talvez ocupar todo o hospital para o atendimento Covid. Aqui vocês têm um acompanhamento, basicamente, dos casos acumulados pela faixa etária também. A gente consegue observar isso aqui, dos confirmados, dos óbitos e das altas, né? E esse aqui, a média de crescimento atual, estaríamos aqui na semana 7, nós tínhamos 26,7 casos entrando por dia, praticamente duplicou na semana 8, na semana 9, na semana 8. Na semana 9, praticamente duplicou novamente em relação à semana anterior. Na semana 10, praticamente duplicou. Na semana 11, estabilizou. E aqui na semana 12, voltando a crescer e quase na proporção de duplicação. Esses intervalos de crescimento aqui foram calculados mais ou menos em 1,6, mostrando que ainda nós estamos em ascensão dessa patologia aqui na urgência. E, logicamente, a gente não pode dizer ainda que estamos dentro do pico, até porque não houve nenhum sinal de estabilidade de platô e que nós tivemos que, logicamente, tomar decisões para poder sustentar a posição de atendimento COVID e não COVID dentro de nossa unidade. Uma parte que chama a atenção aqui seria as solicitações de internação, a nossa taxa de conversão, os destinos aqui da seria enfermaria COVID e UTI COVID, tudo isso aqui dentro da esperado da literatura. Ainda relativo a essa área da sessão de planejamento, nós tivemos aqui um dado importante que foi o estabelecimento dos protocolos de atuação das equipes da emergência, entendendo que todos vocês têm um papel muito importante para cumprir esse protocolo, porque só funciona a nossa parte assistencial se esses protocolos forem cumpridos de forma bem objetiva e necessariamente cumpridos para poder não ter o risco assistencial de você ter que dar alta a um paciente que não devia, nem ter o risco legal para vocês, tampouco, né, como equipe médica, e nem ter risco também da gente colocar para dentro pacientes que vão demandar talvez 1h30 a 3 horas até chegar à decisão médica e, abre aspas, podendo atrapalhar o fluxo dos pacientes que realmente necessitariam. E aí eu gostaria de enfatizar que o que for classificação azul, esse paciente de forma alguma deveria ser reclassificado para amarelo, a não ser que tivesse sido errada essa classificação, porque se ele for classificado para amarelo, vai demandar uma série de eventos aqui que já vai tomar um determinado tempo, e isso pode pôr em risco, se estivermos em superlotação, o quantitativo de pacientes que vai adentrar em nossa unidade. Uma análise já feita dos números que nós temos aqui disponíveis, né, nós podemos ver que houve já trabalho que é feito, essas reuniões que são feitas nos finais de semana, geralmente aos sábados, com a equipe, houve um atendimento a esse chamado e nós tivemos aqui a realização de tomografias em azul, 35% no mês de abril e aqui no mês de maio, 5,4%, mostrando que houve uma redução significativa e a equipe, vocês estão de parabéns por terem compreendido que não havia a real necessidade desses pacientes estarem adentrando na emergência. Não quer dizer que esses pacientes azuis não necessitem de acompanhamento, isso pode ser feito pela telemedicina, podem ter a realização da tomografia em outros serviços, de forma eletiva, de forma programada, mas não adentrando na nossa emergência,
para poder não causar tumulto ou poder estar consumindo equipe, né, e espaço dentro do hospital possa ser que chegue a ser restrito se realmente a nossa pandemia superlotar a nossa emergência. E agora falando especificamente do plano de resposta hospitalar, esse é o plano de capacidade plena. Vocês vão entender aqui que temos 4 cores. O nível operacional seria o nível 0, como estamos operando no momento, após a modificação do layout. Todo mundo já observou lá que a emergência que nós temos agora não era a emergência que nós tínhamos antes. O sexto andar que nós temos agora não era o sexto andar que tínhamos antes, nem tampouco lá no quinto andar também. Então, as áreas foram modificadas para poder fazer frente à resposta a essa pandemia. E agora, falando especificamente dos níveis de ativação, nós temos o nível 1, usando expansão mínima com baixo recurso, certo? O nível 2, a expansão é moderada, envolvendo espaço e equipe, além de equipamentos. E o nível 3 seria a nossa capacidade máxima de resposta hospitalar, onde teríamos superlotação nas diversas áreas do hospital. E aí vamos incluir praticamente 4 grandes áreas aqui no hospital: a emergência, o centro de imagem, a internação e a UTI Covid seriam as áreas impactadas em virtude da pandemia. E ocorrendo uma resposta hospitalar em nível 3 de superlotação, teríamos que tomar várias atitudes, inclusive a modificação para condutas de medicina de massa, ao invés de medicina baseada no indivíduo, além de ter que adotar outras medidas, como triagem reversa, para poder liberar pacientes que estão aguardando, ver a possibilidade de todas as altas do andar, fazer o descalonamento, por exemplo, da UTI para a unidade semi-intensiva. Então, tudo são medidas que a gente vai discutir em cada setor e especificamente também no nível de vocês acontece. Por exemplo, se houver uma superlotação na UTI, pacientes que vão chegar com indicação de solicitação de vaga para a UTI vão ficar represados na emergência. Isso vai consumir tanto espaço como vai consumir recursos de quantitativo de pessoal, de enfermagem, técnico de enfermagem e da equipe médica, dado que a complexidade daqueles pacientes e a classificação de Fugulin passará a ser bastante alterada. O plano de capacidade plena já foi construído pelas principais áreas citadas aqui no momento. Então, seria o centro de imagem, a emergência, o setor de internação e a UTI Covid. Todos já sabem exatamente o que vão fazer de acordo com o nível de acionamento. Para cada nível de acionamento, há uma resposta e há uma atividade que todos devem fazer. E nós temos um grupo aqui de comunicação que justamente coincide com aquele grupo formado pelo gabinete de crise, como vocês viram em slide anterior, e a resposta já ser uma resposta assertiva, objetiva e bem pensada para a situação e não ficar planejando somente quando acontecer o caos. Aqui a gente procura ordenar o caos, porque em surto epidêmico possa ser que o caos bata a nossa porta e nós temos que oferecer a maior capacidade de resposta possível. Se não conseguir controlar todo o dano, tem que fazer o possível para mitigar este dano. No nível 1, o nível rotina, que seria o verde aqui, né? Cor verde é o nível rotina, é a urgência como funciona no momento, é o nível operacional. No nível 1, já de cor amarela, aqui teria os critérios de acionamento e como é que se comportam as equipes, certo? E os equipamentos que estão disponíveis. Não vou me ater muito aos detalhes, vou deixar para comentar mais no nível 3. O nível 2 já seria um nível crítico, né? O nível crítico máximo é o nível 3, mas o nível 2 é o nível crítico. E aqui a gente já tem os critérios de acionamento. Vocês viram, por exemplo, se tiver mais pacientes, mais que 4 pacientes vermelhos, já tem que acionar esse nível. Se tiver mais que 8 pacientes aguardando internação, também aciona. Se tiver a demanda de 22 a 30 pacientes em atendimento, também é acionado o nível 2. E aqui, relativamente à parte relativa à parte de equipe, vocês viram que vai sendo imputado um médico a mais para poder dar vencimento a esses níveis de ativação. O nível 3 de criticidade, aqui falando especificamente da emergência, vocês vejam aqui que teria mais que 15 pacientes aguardando leite de internação,
mais que 15 pacientes em classificação laranja, certo? E a demanda de 31 a 61 pacientes em atendimento. Cada paciente, em média, se demandado realizar tomografia e exames laboratoriais, tem passado entre 1 hora e meia e 3 horas nesse hospital. Então, aqui o fator decisivo na decisão médica de poder ter que levar esse paciente ou para alta, ou para internação em enfermaria, ou para internação em UTI, isso é muito importante, porque temos que fazer girar esse quantitativo de pacientes que está acumulado lá na emergência. E também temos outros critérios aqui da equipe, que se coloca, basicamente, remaneja-se o cardiologista para a área de pacientes críticos, seria para a parte vermelha lá, os clínicos direcionados para atendimento das áreas, os clínicos seriam todos para a decisão médica, ortopedistas e cirurgiões iriam fazer triagem, que seria menos complexo, certo? E aí você tem toda a equipe disponível na emergência médica, estou falando especificamente agora para vocês, para atender uma resposta de superlotação. Então, teríamos os clínicos que já existem para fazer a tomada de decisão médica, que é sempre mais difícil. Nós teríamos o ortopedista e cirurgião para fazer a parte de triagem com menor complexidade e o cardiologista ficando na sala de emergência. Aqui está a planta da emergência de acordo com o nível de atuação. Então, no momento, o nível 0 é o nível operacional, e precisando expandir para o nível 1, inclusive vai se utilizar da parte da triagem externa, que foi construída ali fora. No nível 2, ela passou a ocupar a parte onde está a pediatria, certo? E no nível 3, se for ocupar a área amarela da emergência, né, nós temos já praticamente ocupado todo o setor, porque não há como diferenciar mais o fluxo COVID do não COVID dentro do nosso PA. Então, isso aqui é uma visualização importante de como haverá migração no espaço. Lembrando que a migração do espaço levará à migração de equipes e também utilização de equipamentos. Então, desta feita, eu agradeço a todos a paciência de ter escutado a apresentação, dar esse entendimento inicial de como funciona os critérios de acionamento para esses níveis, de acordo com o quantitativo, seja de pacientes aguardando atendimento, pacientes aguardando internação, pacientes aguardando internação em UTI, certo? E à disposição de como vai funcionar os espaços, as equipes e também a necessidade de equipamento. Eu estou inteiramente à disposição. Eu agradeço a confiança depositada pelo Dr. Petúcio, que é o comandante do gabinete de crise, e também do nosso presidente da operadora, o Dr. Walter Ramalho, por nos confiar a fazer esse plano de resposta hospitalar baseado em preceitos modernos, que é o Lean Healthcare. Muito grato.